A paz e graça do Senhor. Hoje vou compartilhar a palavra de Deus com o título de A Grande Prostituta, Igreja Secularizada. Primeiro, vamos ler os versículos 1 a 3 de capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedarão com o vinho da sua prostituição. E elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O Apocalipse é um livro que registra o que o Espírito do apóstolo João viu quando saiu do seu corpo e se moveu através do tempo e do espaço. São 4 versículos que descrevem o que o Espírito do apóstolo João viu enquanto viajava entre lugares e espaços diferentes. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, no versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. É uma cena em que o espírito foi para o dia do Senhor. A leitura dos versículos 10 a 13 descreve a cena de Jesus no meio dos 7 castiçais. Isso é um registro de ver a cena da segunda vinda de Jesus. O tempo é o dia da segunda vinda do Senhor, e o lugar é nos ares. E as coisas que Jesus mostrou estão escritos. Segundo, Apocalipse capítulo 4, versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Capítulo 4, versículo 1. É uma cena em que subiu depois de ouvir a primeira voz, que, como de trombeta, sobe aqui. Ali estava o trono de Deus e do Cordeiro. Logo, ele se mudou para o terceiro céu. O tempo é quando a voz, como o som de uma trombeta, falou primeiro comigo. E o lugar é o terceiro céu. De capítulo 15, o versículo 6, há uma cena em que 7 taças são preparadas, e o capítulo 16 está escrito cenas do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Terceiro, Apocalipse, capítulo 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em capítulo 17, o versículo 3, o lugar e o tempo mudam. O lugar é o deserto. Existe meretriz e besta neste deserto. Isso mostra o estado da igreja caída durante a tribulação de 7 anos. No versículo 1, um dos 7 anjos com 7 taças disse para vir aqui, que é o deserto. Vamos ler. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças,
e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. O deserto, no versículo 3, é a forma da igreja durante a tribulação de 7 anos. Porque na igreja, prostituta e besta farão milagres para enganar os santos. Grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Qual é a água escrita neste versículo? A explicação da água está escrito no versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, essa água se refere àqueles que acreditam em Jesus, espalhados por todo o mundo. A igreja caída, que os governa, a meretriz, senta-se sobre muitas águas. O conteúdo de Apocalipse, capítulo 17, mostra o parecimento da igreja durante o período de tribulação de 7 anos, próximo ao tempo da segunda vinda de Jesus, e conta o que acontece nessa igreja. Em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedarão com o vinho da sua prostituição. A terra significa a igreja. É explicado em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 5, e Colossenses, capítulo 1, no versículo 18. Vamos ler. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Pode-se ver que a príncipe dos reis da terra é a igreja. Não apenas o rei da terra, mas também aqueles que vivem na terra, e esses são crentes que não são fiéis, apenas frequentam a igreja. Os que habitam na terra se embebedarão com o vinho da sua prostituição. Aqueles que habitam na terra também estão corrompidos. No versículo 3, ele levou-me em espírito a um deserto. Ele levou o espírito de João para o deserto. O corpo de João está na ilha de Patmos. A Bíblia, em outros países, foi traduzida como se o Espírito Santo tivesse levado João. Quarto, Apocalipse capítulo 21, o versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. A condição de Apocalipse capítulo 21 é que os primeiros céus e a terra já desaparecerão. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o julgamento do trono branco começa. E neste momento está escrito que não há os primeiros céus e a terra. Vamos ler capítulo 20, o versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Da mesma forma, no capítulo 21, no versículo 10, o espírito de João foi levado a um grande e alto monte. Nós podemos ver que este monte
não é um monte na terra. Porque João viu no alto monte a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu. O tempo é antes do julgamento do trono branco começar. E o espaço é um novo lugar, como um alto monte. Assim, a cena do apóstolo João movendo-se 4 vezes no tempo e no espaço, em espírito, está registrada no livro de Apocalipse. Vamos ler o capítulo 17, o versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. A mulher, embora seja uma igreja depravada, porém, ela se parece como uma igreja comum, normal. Até se parece com a santa cidade, a Nova Jerusalém. Por fora, parece uma igreja normal, mas aos olhos de Deus, é uma igreja depravada. A evidência está escrita no versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate. A besta, escrita no versículo 3, aparece em Apocalipse capítulo 13. Refere-se à besta que sobe do mar. Ele é o governante do mundo. Quer dizer, ter uma tremenda riqueza e poder, porque ela está sentada naquela besta. No versículo 16, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A besta na qual a mulher está montada mima a prostituta e, quando se torna desnecessário mais tarde, é implacavelmente jogada fora. Os círculos políticos usam a igreja politicamente para expandir seu poder, e a igreja também coopera com eles para expandir o poder da riqueza ou denominação. Mas o fim é que a besta abandonará implacavelmente a igreja. Exteriormente, essa mulher finge ser uma igreja tradicional, porque está adornada com elementos como a Santa Cidade, a Nova Jerusalém. Mas há uma diferença. Tinha na mão um cálice de ouro. A igreja tem algo para segurar em suas mãos. Em Efésios, capítulo 6, nos versículos 16 e 17, há itens a serem mantidos. Vamos ler. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito que, para resistir ao diabo, você deve usar toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus está escrito no singular. Isso significa que é seguro usar uma armadura de Deus. Em outras palavras, é uma palavra para fazer um corpo com Jesus, que é o cabeça da igreja. E a igreja, que é membro dele, e colocar uma armadura e resistir ao diabo. Os itens que você deve segurar nas suas mãos são o escudo da fé e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui não é logo.
Mas rema não é um versículo bíblico entendido pelo conhecimento, mas a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo de acordo com cada situação. A igreja deve ser ambos nas mãos, e a igreja caída, uma mulher, a grande prostituta, tem um cálice de ouro na sua mão. Uma igreja secularizada que defende o materialismo. A igreja fornicadora que serve a Deus e ao dinheiro mesmo tempo. Cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, que suas mãos estão cheias, não pensando e olhando para Jesus, o noivo. Pelo contrário, gosta das coisas do mundo e a aparência da igreja no fim dos tempos. A definição das coisas do mundo está escrita em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Está escrito tudo o que há no mundo. 7 igrejas. Está escrita em Apocalipse capítulo 2 e 3. Cada igreja é de grande significado. As 7 igrejas descrevem o aspecto espiritual da igreja que existe no mundo no fim dos tempos. É uma revelação que Jesus mostrou ao apóstolo João 2000 anos atrás. Por ser a revelação de Jesus, haverá igrejas caídas no fim dos tempos. Portanto, se você crê na palavra de Deus, não há nada de estranho no surgimento das igrejas caídas. Em vez disso, quando vemos esses aspectos da igreja, podemos perceber que o plano de salvação de Deus está ocorrendo de maneira adequada. Vamos ler Apocalipse capítulo 17, o versículo 7. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. No versículo 5, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, está escrita. Em Apocalipse, capítulo 18, está escrito como a grande Babilônia para enfatizar o soberbo espiritual. O capítulo 17 é escrito como uma grande meretriz para enfatizar a fornicação espiritual. Todos referindo-se à mesma igreja depravada. A mesma cena aparece em Apocalipse capítulo 18, nos versículos 16 e 17. E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assolaladas tantas riquezas, e tudo piloto, e tudo o que navega em naus, e tudo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe. É o mesmo que Apocalipse capítulo 17, o versículo 4. Porque numa hora foram assolaladas. No livro do Apocalipse, uma hora significa 7 anos. A pista decisiva de que essa hora é 7 anos é encontrada em capítulo 17, do versículo 12. Agora vamos ler capítulo 17, o versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada
do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Esta mulher persegue os santos e persegue as testemunhas de Jesus, os apóstolos. A palavra testemunha significa testemunha ocular. Por isso se refere aos apóstolos, ou aqueles que fazem a obra dos apóstolos. Essa igreja prostituta persegue os santos e apóstolos. Vamos ler capítulo 17, versículo 7, na versão Almeida, revista e corrigida. E um anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora vamos ler a versão nova, a versão internacional. Então o anjo me disse: por que você está admirando? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta continua montando a mulher nas costas, mas depois a besta abandona a mulher, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Há uma descrição da besta em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Esta besta surge do mar. O mar significa o mundo. O que significa? O governante que governa o mundo. Em capítulo 17, no versículo 8, a besta existia antes, mas desapareceu e reaparece do abismo. Vamos ler. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Os humanos não podem entrar no abismo. Apenas os demônios entram no abismo. Por isso que o espírito do demônio entra no homem, que é a besta que sai do mundo. A besta que viste foi e já não é. Isso significa que o demônio entrou em uma pessoa no passado e trabalhou. E quando essa pessoa se morre, ele se muda para outra pessoa e continua sua atividade. Então, quando chega a hora, o demônio entra no abismo. No fim dos tempos, sairá do abismo e vai entrar no anticristo. A besta que sobe do mar e retoma seu trabalho. A besta que sobe do mar, que surge do mar, é o homem e é um demônio que entra nele. Esta besta é o anticristo. O anticristo não é um só. A palavra anticristo aparece pela primeira vez na Bíblia em 1 João capítulo 2, no versículo 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. O tempo em que 1 João foi escrito é por volta de 95 a 96 depois de Cristo. E já havia o anticristo naquela época. O anticristo é uma força contra Jesus. A razão pela qual a besta que saiu do mar é chamada de anticristo no livro de Apocalipse é
que depois que a besta desapareceu, o Cristo, o posto, não aparece mais. Originalmente, a besta que surgiu do mar do Apocalipse é o último anticristo. E o último foi omitido e é coletivamente chamado de anticristo. Por exemplo, em um caso semelhante, Jesus é o cordeiro na cruz no dia da Páscoa, omitindo a crucificação no dia da Páscoa, conforme registrado no livro de Apocalipse, como o cordeiro. O último anticristo é abreviado como a besta. Os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Novamente, a terra, em Apocalipse, se refere à igreja. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, aqueles que não nasceram de novo. Não aqueles cujos nomes foram apagados após nascer de novo. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Você pode ver que esses membros estão frequentando na igreja. No capítulo 17, versículo 8, há de subir do abismo. O tempo de saída do abismo está registrado no capítulo 9, versículo 1 a 3. Vamos ler. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Nos versículos 1 a 3 são explicados em detalhes. A primeira e a quarta trombetas são tocadas na era da igreja. A quinta trombeta soará na primeira metade da tribulação de 7 anos. E a sexta trombeta soará na última metade da tribulação de 7 anos, e quando a sétima, que é a última trombeta soar, as 7 taças da praga serão derramadas. Depois Jesus voltará. Mas na primeira metade da tribulação de 7 anos, que a quinta trombeta soar, os demônios saem como fumaça do abismo. Um deles entra na besta. Vi uma estrela que do céu caiu na terra. A estrela que caiu na terra refere-se a Satanás. Satanás recebe a chave do abismo e abre o abismo. E os demônios aprisionados saem. Você pode não entender como Deus pode dar a chave a Satanás para que os demônios possam sair do abismo e entrar nos santos. É difícil entender, mas a resposta está registrada no capítulo 17. Vamos ler capítulo 17, o versículo 17. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento. Deus deu aos 10 reis e à besta o coração para fazer a vontade de Deus. Deus é o Criador e soberano do mundo. Se entendermos que Satanás é uma criatura
que não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Devemos acreditar que também está dentro da soberania de Deus, que essas coisas acontecem. O anticristo também está se movendo de acordo com o plano na mão de Deus. A razão pela qual o livro do Apocalipse dado a nós é para ler e compreender o plano de salvação de Deus. E para entender a razão pela qual as pragas escritas no livro do Apocalipse ocorrem, para que possamos viver uma vida de preparação como a noiva de Jesus Cristo. Se você vive a vida de um vencedor, não há necessidade de temer das pragas. Somente Deus é o soberano do mundo. Leiamos Apocalipse capítulo 17, versículo 9 e 10. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. São 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Existem 7 dinástias. Existem 7 impérios no mundo. Quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, era o tempo do Império Romano. E, antes disso, já existiam 5 impérios. E o reino da besta a ser estabelecido no futuro permanece. Esses países foram expressos como 7 montes, que são 7 reis e 7 impérios. Após a criação dos céus e da terra, o primeiro império que se opõe a Deus na Bíblia é o antigo Império Babilônico. Geograficamente, começando com o antigo Império Babilônico, depois o Império Assírio, depois o Império Neobabilônico, onde a nação judaica foi levada cativa, depois os medos e os persas, em seguida o Império Grego e depois o Império Romano. E o reino da última besta durará um pouco no fim dos tempos. A besta que existia e desapareceu em Apocalipse capítulo 17, o versículo 8. A besta era um demônio que entrou no corpo do antigo rei da Babilônia. Quando o rei morreu, ele entrou no corpo de um rei de outro país, estava ativo. Atualmente está no abismo. Então, na tribulação de 7 anos, ele sairá do abismo na primeira metade da tribulação de 7 anos. No entanto, se você ler capítulo 9, versículo 2, não diz que um demônio saiu, mas que saiu a fumaça de uma grande fornalha. Quando o apóstolo João viu, saindo do abismo, viu algo como fumaça. O abismo é um lugar onde os demônios estão presos. Então a fumaça são os demônios. Leamos Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 9. E os filhos de Cã são Cuxi e Mizrão, e Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba e Avila e Sapta e Ramã e Sabteca. E os filhos de Ramã são Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod.
este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Diante da face do Senhor, diante em hebraico Panim. tem um significado contrariar, resistir. Portanto, Nimrod, o filho de Cush, foi o primeiro homem que contrariou a Deus, porque ele é um antideus. Ele se torna o anticristo. Nimrod era filho de Cush e neto de Cã. Se você escrever filho de Cush em hebraico e contar em número, são 666. Cush, 320, mais filhos, 52, mais Nimrod, 264. São 666. Muitos comentam que o Hitler é 666, ou o computador é 666. Existem muita teoria de que o número daqueles que não são salvos é 666 na era de Noé, a era da lei e a era do evangelho. 666, o número da besta, era Nimrod, filho de Cush. Ele foi a primeira besta e está registrado em Gênesis, que ele foi a primeira pessoa a se opor a Deus. Esta parte é explicada em detalhes no vídeo Besta do Mar e da Terra 666, Nimrod, filho de Cush. Consulte-o. Vamos descobrir como era o reino de Nimrod. Vamos ler Gênesis capítulo 10, versículo 10 a 12. E o princípio do seu reino foi Babel, e Erech, e Acabe, e Calne, na terra de Sinar. Desde a mesma terra saiu ele a Assíria, e edificou a Nínive, e Reobote-ir, e Calá, e Resen, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Resen, esta é a grande cidade. É uma grande cidade sediada na região da Babilônia, ou seja, a grande cidade Babilônia. Babilônia, a grande cidade nos dias de Nimrod, tornou-se a grande Babilônia no fim dos tempos também. O demônio que entrou em Nimrod entra na besta que sobe do mar e retorna sua atividade nos últimos dias. De acordo com Apocalipse, capítulo 13, no versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. 666 é o número do homem e também o número da besta. O demônio que entrou em Nimrod, que era contra Jeová Deus, entra na pessoa que se tornará o anticristo, a besta do fim dos tempos, e é contra Jesus. O demônio sempre exibe seus próprios atributos. Por exemplo, quando um demônio mudo entra em outra pessoa, ele se torna mudo da mesma maneira. Lucas, capítulo 11, no versículo 14, é um versículo que explica isso. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se
a multidão. Desta forma, o espírito do anticristo que entrou em Nimrod também se move e entra no corpo do anticristo que aparece nos últimos dias e começa a agir. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Existe demônio que age como anticristo dessa forma. Vamos voltar a Apocalipse capítulo 17 e ler o versículo 12. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberão o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberão o reino. Os 10 reis são reis sem países, 10 reis que trabalham para a besta, aqueles que se conformaram com a besta para obter o poder e a riqueza do mundo. Receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. O período de convivência com a besta e reinado como um rei é de 1 hora, já que a besta está ativa por 7 anos. 1 hora significa 7 anos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus disse que guardaria a igreja de Filadélfia da grande tentação que viria sobre todo o mundo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora vamos ler Apocalipse, capítulo 17, o versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Esta é a cena em que os 10 reis são totalmente leais à besta. E no versículo 14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. No tribunal de Cristo, alguns vão nas bodas do Cordeiro com azeite preparado, enquanto outros não. Embora este versículo não detalhe como aqueles que não entraram nas bodas do Cordeiro estavam nos ares. Está escrito que eles lutarão com a besta contra o Cordeiro e os fiéis que são chamados. Leamos mais Apocalipse capítulo 19, versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Aqueles de linho fino comparecerão nas bodas do Cordeiro. Aqueles que seguem Jesus em um cavalo branco também estão de linho fino. Todos os chamados eleitos e fiéis estão vestidos de linho fino. No final, eles lutarão contra a besta e todos aqueles que a seguem. No final, ganham quem estão de linho fino. A besta e o falso profeta, que são derrotados nesta batalha, são lançados no lago de fogo. Para referência, vamos ler Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra
aquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e, com ela, o falso profeta que, diante dela, fizerá os sinais com que enganou os que receberão o sinal da besta e adorarão a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Desta forma, se você ler o capítulo 17, versículo 14 e capítulo 19, as bodas do Cordeiro não começará imediatamente após o término do tribunal de Cristo. A cena é registrada onde a besta, o falso profeta e aqueles que não prepararam azeite ou foram tratados como seus respectivos destinos, depois de tentarem lutar contra os vencedores. Depois que isso acontece, Jesus, em um cavalo branco, viria. Normalmente, pensamos que o milênio começará depois que Jesus vier em cavalo branco e, então, será realizada as bodas do Cordeiro. Mas o livro de Apocalipse nos diz que, quando a festa de casamento é realizada, um homem montado em um cavalo branco trará seu exército e fará guerra contra a besta, os reis da terra e o exército feito pelos santos sem o azeite. A besta e falso profeta que foram derrotados na guerra são lançados no lago de fogo. E os santos que eram soldados que não prepararam azeite serão lançados em um mar misturado de fogo. Isto é inferno. Leiamos Apocalipse capítulo 17, o versículo 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Línguas. As línguas no versículo 15 em grego é Γλίσσα. está escrito na mesma palavra que a língua falada em 1 Coríntios capítulo 15. Significa som da língua. No entanto, existem dois tipos de língua escrito no livro de Atos. A língua escrito em Atos capítulo 2, no versículo 8, é Διάλεκτος. da escritura original em grego. No dia de Pentecoste, os apóstolos começaram a falar Γλίσσα. glissa. Está escrito que aqueles que ouvirão o entenderão como dialetos. Os apóstolos não falavam em outro idioma. Os apóstolos falavam em glissa. Eles começaram a falar em uma língua que nenhum homem podia entender. As pessoas que estavam com eles ouviram em sua própria língua, idioma. A língua escrita em Apocalipse capítulo 17, no versículo 15, é glissa. O tempo de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, é o tempo em que a revelação veio completo, pois glissa não é mais necessário. É por isso que glissa escrito no versículo 15 deve ser interpretado como um idioma de outro país. Onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Estão falando sobre cristãos espalhados por todo o mundo, porque a prostituta está assentada sobre eles, está sob o comando da prostituta. Significa estar dentro da igreja. Independentemente de ter nascido de novo ou não, a igreja secularizada que os governará é descrita como a grande prostituta.
Vamos ler Apocalipse capítulo 17, o versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Em capítulo 17, no versículo 3 e 7, a besta carrega a meretriz nas costas e, após 7 anos, ela é jogada fora. É a imagem de uma igreja secularizada. A prostituta será abandonada a Deus e abandonada a besta também. Capítulo 17, do versículo 17. É um versículo, capítulo 17, o versículo 17. É um versículo significativo. Vamos ler. Porque em seu coração incugiu Deus que realizem o seu pensamento, ou executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Incutiu aos 10 reis e à besta. Vamos ler o último versículo do capítulo 17, versículo 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Portanto, o capítulo 17 está conectado ao capítulo 18. A grande Babilônia, no capítulo 18, é a grande prostituta. Quanto mais você ler no capítulo 17, a grande prostituta, você pode ver que ela é semelhante à da igreja atual. Lendo e compreendendo o Apocalipse capítulo 17, mesmo entre as igrejas caídas, podemos ver que Deus está cumprindo o plano de salvação ao colher o trigo. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.